Gente, num jogo com muito erro da defesa do Vasco, e aqui defesa contra zagueiro, contra lateral, o Paulo Henrique, que eu não costumo criticar tanto, hoje errou bastante, mas esse cara aqui também, e também com muito erro de arbitragem, a CBF, porque assim, o certo é criticar a CBF e não o juiz só. É claro que de bate-pronto a gente tenta, sei lá, ir atrás do nome do juiz pra xingar ele, que não sei o que lá, beleza, mas e a CBF que coloca esses árbitros pra apitarem jogos do tamanho do futebol brasileiro, do tamanho do... Vamos falar disso aqui, nossa, mais jogo merda. Olha só, pessoal, o Vasco do Diniz veio a campo com esse time aqui, a gente aqui tem novidade porque existia, obviamente, uma pressão muito grande em cima do que seria a escalação. O Vasco tá vindo de um 4-0 vergonhoso, um 4-0 que a gente viu no meu último vídeo aqui, que poderia ter sido 7. Então, assim, é aquele tipo de jogo que foi ruim e poderia ter sido muito pior. Já foi um vexame, poderia ter sido um vexame ainda maior, e isso tudo fica ainda pior, mais ainda, quando a gente lembra que não é o primeiro vexame do ano, contra o Puerto Cabede, contra isso, contra aquilo, um ano muito ruim. Enfim, o Vasco veio a campo com esses jogadores que, distribuídos em campo, ficavam mais ou menos assim. A gente tem aqui um problema, exatamente a mesma zaga, tem aqui até o destaque pros três aqui. Cara, pra você que tá vendo aqui eu reclamar, você sabe, a zaga do Vasco é muito ruim. E o que mais me incomoda, e eu toquei muito nesse assunto no último vídeo, e talvez eu tenha que tocar aqui de novo, é que os caras falam que tá tudo bem. Assim, o que mais me pega é isso, tá ligado? Porque quando existe um problema, todo mundo sabe, você tá pelo menos tentando resolver, menos mal, mas existiu, e até agora ninguém desmentiu isso, não saiu uma notícia contrária, o entendimento de que tanto a comissão, Diniz ali, auxiliares, quanto a dirigência do Vasco entendem que o Vasco não precisa de zagueiro. E aí, enfim, a gente vem mais uma vez com isso, meu Deus do céu, vai ter mais problema, mais erro e tal, a gente vem com esses aqui. O João Vitor, em especial, sendo muito alvo de crítica, porque supostamente, além de jogar mal, ter custado caro, ainda debochou de torcedor que foi lá reclamar, o que é aquela típica situação que Deus me segura e dá vontade de falar que tem que quebrar ele na porrada. Enfim, não falei isso, falei Deus que me... Enfim, cara, o Vasco vem, o Diniz banca, mais uma vez, exatamente o mesmo time. Cara, tem uma questão que eu vou até voltar aqui para a primeira imagem, o Maurício Lemos. Assim, o scout do Vasco, o problema não é só no campo, não é só no técnico, não é só o Pedrinho, o scout tudo é muito ruim, tá ligado? A gente vê aí o Botafogo comprando jogadores muito bons, mas o Botafogo vai vender depois, mas aí vende e compra outro, tá ligado? Perde o Gregory e traz o Danilo. É claro que o Botafogo tem muito mais dinheiro do que o Vasco hoje, tá ligado? Mas o Vasco, mesmo quando teve um micro dinheiro ali da 777, nunca teve gente minimamente competente igual o Botafogo tem. E por que eu tô falando disso aqui? Cara, o Maurício Lemos, a não ser que saia alguma notícia, ele não foi nem relacionado. Então, assim, é um jogador que vem pra, teoricamente, ser titular, não dá conta de ser titular, joga um jogo, entra no segundo tempo da última partida, toma 2 gols com 2 minutos e aí não é nem relacionado. E aqui, é igual eu falei, cara, eu não sei se houve ali uma lesão e tal, talvez depois saia a notícia, mas até o momento parece que realmente só é ruim o suficiente. Inclusive, Pumita Rodrigues também. Pumita que é um cara que, pô, é querido porque é simpático, é legal, parece um cartoon o rosto dele, tá ligado? Hora ou outra faz um golaço. Saiu a notícia que também não tá relacionado, não tá nem no banco, porque tá treinando mal. Então assim, não precisa contratar não, pô. Os caras tá bem demais, tá todo mundo jogando o fino da bola. Gente, no mais, a gente tem também o DVD sendo colocado como titular. Ele não só volta, como ele volta como titular, tá ligado? Ele já tinha ganhado os minutos aqui, minutos ali, muito pouco minuto, e ele sai de pouco minuto pra titular. Não sei se é uma pressa, não sei, enfim, cara, enfim. E dessa forma, com esse cenário caótico, com protesto na torcida, veio o Vasco pra campo hoje, não tava legal, e aí eu acho que hoje o jogo piora mais ainda a coisa. A gente tem aqui a torcida cobrando, e sinceramente, teve a invasão no CT lá e tal, e tudo ainda é pouco, tá ligado? Sinceramente, o problema parece que é maior, mas também não quero ficar fazendo aqui, não, tem que quebrar todo mundo, tá? Não, enfim, cara... Nesse cenário, veio o Vasco para o jogo de hoje. Muita pressão em cima, muita coisa. Eu vou aqui comentar agora para você da Flash Score, se você quiser. Flash Score, patrocinador aqui desse canal. Hoje eu tenho que dar o anúncio, porque da última vez eu tava tão puto que nem saiu. Enfim, link aqui na descrição. Melhor aplicativo de análises, dados, placares ao vivo. Tudo isso de graça. Se você ainda não tem aplicativo que faça isso, baixa aqui embaixo, completamente gratuito. É de lá que eu vou tirar alguns números para o vídeo de hoje. Gente, a bola vai rolar e o que a gente tem? Léo Jardim defendendo assim que começa mais um jogo do Vasco. É impressionante como um time consegue ser tão ruim na defesa, consegue tomar tanto gol
E mesmo assim o goleiro consegue ser elogiado. Aqui tem um vídeo, olha só, cruzamento. O Bright White, o Braithwaite, ele vai lá de cabeça e obriga o Léo Jardim a fazer uma baita de uma defesa, mais uma. O 4-0, o Léo Jardim fez um milagre no primeiro tempo e definiu um pênalti no segundo. E mesmo assim o Vasco tomou 4-0. Assim, cara, é Léo Jardim e mais 10. Tá ligado? Mais uma vez aqui falando. Enfim, uma defesa dele aqui, uma de algumas. O Vasco começa o jogo, parece que claramente a defesa, Freitas e João Vitor, parece que eles claramente sentiram a pressão ali e tal, principalmente o Freitas. Começa o jogo meio estabanado, dando passe de cabeça errado, o Léo Jardim tendo que defender mais do que só isso aqui. Inclusive teve um lance que ele teve que sair jogando. O Vasco completamente errado no começo do jogo. E aí depois o que acontece é o gol. Hugo Moura. Só que aí o gol é anulado porque o Verratti aqui supostamente participa derrubando um jogador e aí ele estava impedido, então ele nem toca na bola, mas como ele participou tirando um outro atleta da disputa e ele estava impedido, teve que anular o gol porque ele participou do lance mesmo sem encostar na bola. Tem aqui o lance, olha só, o Verratti ele tá aqui e ele realmente, cadê? Ele vai derrubar o cara. Cara, é polêmico e tal, mas eu acho que o gol é bem anulado. O que me incomoda é a demora que a CBF tem, que os árbitros nossos levam para marcar esse impedimento. Gente, assim, primeiro que assim, o VAR é meio ano para ver se estava impedido ou não. Essas imagens ainda nos deixam em dúvida. O semiautomático é cada vez mais necessário. Dito isso, a CBF tá como? Dormindo. Tá ligado? Eu sei que a gente não é o primeiro mundo, eu sei que a gente não é a Premier League, eu sei que a gente não é a La Liga, eu sei que a gente não é o Brasileirão, não é uma Copa do Mundo. Mas assim, pô, se não for pedir demais, seria muito legal esse mundo utópico, onde a CBF pelo menos coloca tecnologia no nosso futebol. Porque por mais que, sei lá, o refino técnico não seja aquilo tudo, também não é tão ruim. O Super Mundial mostrou que a gente tem uma bola aqui e ali, a gente consegue jogar alguma coisa. Imagina se a Liga fosse um pouquinho melhor cuidada. Um semiautomático aqui, cara, talvez seja caro e tal, mas sei lá, tá ligado? Eu tô sendo utópico, talvez, mas assim, é ser utópico. Assim, você pensar na CBF sendo competente e montando uma liga mais decente, faz a gente pensar também que, caramba, não tô sendo utópico. Parabéns, CBF, você criou uma baita imagem da gente sobre você. Enfim, o Verratti aqui, eu acho que de forma correta, anulam o gol dele. É um problema que tenha demorado tanto e tal, mas beleza, o gol é anulado, é uma bosta que seja anulado. Aqui o Hugo tinha feito um gol, o Vasco começou a se encontrar no jogo. Eu acho que principalmente ali depois dos 30 minutos, o Vasco foi se achando, o Hugo Moura vai lá e faz o gol, o São Januário pesando, tá ligado? O Vasco começou a crescer, faz o gol cagado, mas cara, o Vasco é um time tão azarado que quando faz gol cagado, opa, pera lá, porque eu vi aqui, olhando ali, que tem ali um motivo pra ser, né, anulado o gol, e aí quando a gente dá sorte, a gente dá azar. Muito legal ser Vasco. Enfim, depois, cara, puta vida, depois o Vasco perde essa chance aqui. A bola tá aqui, esse é o David, esse é o goleiro do Grêmio. O Vasco quer sair cara a cara. E aí é marcado falta. Falta do Vasco? Não, falta para o Vasco. Aqui a falta. Aqui a falta. O juiz erra, ele se precipita, a bola tinha sobrado aqui, ele apita a falta aqui. Das duas, uma, gente. Ou ele se equivocou, errou, né? Sem querer, me precipitei. E aí cagou de tirar essa chance do Vasco. Essa é a versão boa da coisa. Sem querer, fiz merda. Ainda assim, fez merda, tá ligado? Mas talvez tenha sido sem querer. Outra versão, ele fez de sacanagem. E aí o que é pior? É assim, na melhor das versões, o árbitro é bem intencionado, mas errou. Mas foi incompetente. Mas cometeu um erro. Na pior, ele fez de sacanagem. Eu tenho uma boa vontade com a coisa, tá ligado? Sendo bem sincero, eu poderia vir aqui e falar que não, estão conspirando contra o Vasco, eles querem o nosso mal. Sinceramente, pelo menos por hora, eu não acredito nisso. Eu acho que realmente são árbitros completamente despreparados e aí faz essa merda aqui. Parabéns, tirou, assim, um pênalti quase do Vasco. Obrigado. Cara, depois o que a gente vai ter é o Verratti tendo uma chance cara a cara, e aí a bola vai vir bater aqui na trave. Esse lance valendo, o Verratti não é de perder isso, e aí igual eu falei, cara, quando não é o juiz zaralhando, é o azar batendo. O Verratti finaliza, tem aqui o vídeo, olha só. O Nuno vai chutar, a bola sobra pro Verratti, que sai cara a cara, chuta e ela bate.
na trave e o gol não acontece. Então, assim, o Vasco ele foi muito mal no começo do primeiro tempo, ele cresce e depois o Vasco melhora, o Verratti tem essa chance e a bola vai covardemente na trave. A gente perde essa oportunidade. Mais uma, tá ligado? Mais uma chance que quase... O azar parece também que nunca cai pro lado de cá. Aliás, a sorte parece que nunca cai pro lado de cá. O azar, porra, quase sempre. Aí depois, cara, João Vitor. E aqui seria muito polêmico. Você talvez não esteja entendendo o que está acontecendo aqui, mas logo depois do Verratti perder o gol, teve João Vitor já nos acréscimos, terminando aqui os acréscimos, o último lance do primeiro tempo, o João Vitor recebeu uma bola praticamente aqui dentro da pequena área, de cabeça, sozinho. O João Vitor, o mesmo João Vitor que estava sendo muito criticado, que foi cobrado pela torcida, o João Vitor recebe uma bola, era a chance dele dar uma leve redimida, porque se ele faz esse gol aqui, ele não limpa tudo, porque assim, ele é caro, tá jogando mal e supostamente tá de sacanagem, tá debochando. Isso aqui não limparia tudo, mas ajudaria, seria até um pouco poético. Ele tão cobrado faz o gol, mas não fez. E não fez. E aí, cara, como é ruim o tal do João Vitor de cabeça, hein? Porque assim, ou ele não aparece quando é a bola na nossa área, tá ligado? Quando é pra ele defender, ou ele não aparece, ou no ataque, quando aparece, vai lá e faz merda. Uma hora ou outra, vai fazer gol. Eu lembro que ano passado, se eu não me engano, contra o Vitória, ele fez o primeiro gol dele pelo Vasco, de cabeça no escanteio, o jogo ficou 1-0. Lá. A gente ganhou fora de casa por causa de um gol dele, tá ligado? Então, hora ou outra, vai acertar. Hora ou outra, ele vai fazer um bom jogo. Mas ele está numa sequência de merda e tudo fica ainda mais incômodo quando a gente lembra que esse cara custou 40 milhões de reais. Se fosse um qualquer jogando nada, você já fica bravo sendo um cara caro. Você fica mais bravo ainda o cara metendo uma marra, jogando mal. Porque assim, o João Vitor, ele tem disso, tá ligado? Não é de hoje que, aparentemente, na cabeça dele, e isso me dá muita raiva, na cabeça dele, ele é o Maldini. Sabe o jogador que, cara, às vezes ele nem é tão ruim, mas ele se acha tão bom que você começa a ficar com raiva dele e ele parece pior porque ele se acha ótimo? Ele me passa essa vibe. Eu acho que na cabeça dele, porra, é ele, Sérgio Ramos, Maldini e vamos ver se tem mais alguém. Enfim, ele poderia ter feito um gol aqui emblemático e tal. Ele não fez o gol, ele não fez. Assim como quando a bola vai na área, quase sempre ele não tá lá pra fazer nada. E aí, cara, ele perde essa oportunidade e termina o primeiro tempo. O primeiro tempo, em números, eu trouxe aqui anotado, 73% de posse de bola pro Vasco, 73-27. Nada mais Fernando Diniz do que 73% de posse de bola. Vamos em finalização. E aqui você começa a reparar uma coisa. Tá, foi só posse de bola ou teve finalização do Vasco também? Não teve, teve. Só que 12 finalizações do Vasco contra 6 do Grêmio. Caraca, o Vasco foi bem. O dobro? 12 finalizações? Show de bola, né? Mas calma. Vamos ver a qualidade dessas 12 finalizações. Quantas foram no gol? No gol de verdade. Do Vasco. Vasco que finalizou o dobro do que o Grêmio. Vasco, 1. Grêmio, 3. O Grêmio finalizou a metade do que o Vasco em números totais, mas no gol, o triplo. Pô, aí adianta muita coisa, né? Não, porque 73% de posse de bola, 300 chutes no gol, não sei o que lá. Tá, assim, e perigo mesmo. Aí é foda. Enfim, o Vasco foi melhorando da metade do primeiro tempo pra frente. E aí, no segundo tempo, gol, Lucas Freitas, zagueiro, criticado. Ai, cara, olha só, um cruzamento de escanteio que quase não é marcado porque a arbitragem é terrível, sobra pro Freitas que chuta bonito, faz o gol e sai aqui correndo com a mão na cabeça, quase que tipo assim, não acreditando na maravilha que acabou de acontecer com ele marcar um gol. Talvez nesse momento tão tumultuado, tão cobrado, que nem se esperava que ele fosse ser titular. Ele não só é titular, faz o gol. Ele que não fazia um gol há 3 anos, ele que agora, tá, a mulher dele tá grávida, e ele vai lá e homenageia o filho, colocando uma bola debaixo da camisa, né, pra fazer a barriga de grávida. Tipo assim, que baita contexto, tá ligado? Olha que legal. O Diniz bancou, o Diniz bateu no peito e falou, cara, você vai jogar. Ele foi lá e fez o gol. Ele saiu comemorando aqui, incrédulo. Tem a foto dele aqui no chão, ele comemorando de braço aberto e depois ele cai pro chão, ele maravilhado com a realidade que apareceu na frente dele. Ele fez um gol. Ele, zagueiro, tão cobrado. E aí você fala, pô, que caralho, que bagulho foda, né? O Diniz foi lá, escolheu ele deu o resultado, ele começou o jogo jogando mal, mas ele fez o gol. Tinha 3 anos que ele não marcava, é o primeiro gol dele no Vasco, a mulher tá grávida, ele homenageou, que bonito, a gente perdeu de 4-0 com esse cara em campo. Entendeu? Então assim, pô, muito legal, da hora ver o cara tão feliz
Tá, cara, tão feliz, legal ver, tá ligado? A comemoração que pelo menos me pareceu genuína. Uma felicidade que, porra, ele nem sabia que... Ele nem cogitava essa possibilidade. Ele fazer um gol. Ele que é um zagueiro, que não é um zagueiro artilheiro. Mas, cara, esse cara tava lá no time que tomou 4-0, tá ligado? Esse cara estava no 0-4 do Vasco. E aí, não somente ele, quando o Maurício também entra, o Maurício, né, piora o time ainda mais. Então, assim, pô, muito legal, que bom que fez o gol. Acabou o problema? Não acabou. O problema tá longe de acabar. Enfim, falando em zaga do Vasco, aqui tá tudo muito bom, muito bem, muito bacana. O João Vitor se embanana com a bola. Depois do Paulo Henrique ter se embananado com a bola, todo mundo errando. Aqui o João Vitor recebeu um passe, se eu não me engano, do Ryan. E aí ele chutou, ele deu passe, ele se embolou, escorregou, teve que fazer a falta. Tá suspenso pro próximo jogo do Brasileirão. E aí aquilo, vai ser até engraçado. Vai ser engraçado não, vai ser curioso. A gente vê, porque pode ser que o Vasco piore, porque, cara, sempre tem como piorar, tá ligado? Não há nada tão ruim que não possa piorar. Mas a gente vai ser obrigado, ou melhor, o Diniz será obrigado a escolher outro cara para colocar no próximo jogo de Brasileirão que não seja o João Vitor, qualquer outro sem o João Vitor. Então, por mais que o Diniz mantenha o João Vitor de titular quase sempre, ele toma o amarelo aqui, desse amarelo, dessa falta, vai sair o gol. Então, parabéns, João Vitor, mais uma vez, sempre tá lá envolvido, tá ligado? O Vasco tem muito problema de defesa, hoje muita gente errando muita coisa, então, é claro, a gente fica puto com a arbitragem, mas também não dá para deixar de considerar que a gente errou demais, pô, os caras tropeçando na bola, tá ligado? Enfim, o João Vitor faz a falta aqui, estará fora do próximo jogo, a falta é cobrada, bate e rebate, gol do Grêmio, parabéns pra gente, olha só o que acontece. Uma bola que tava lá em cima, o cruzamento vai vir dentro da área, absolutamente ninguém marca, e aí de cabeça completamente sozinho, olha... Ai, cara, aqui é o João Vitor, tá? Tá marcando quem? Vai lá, faz gol de cabeça e sai aqui comemorando. Gente, o Diniz, eu acho que a cada dia que passa, o dele vai entrando mais na reta. Aquela paciência inicial de vamos dar tempo ao tempo, vai acabando. Mas assim, por mais que agora já seja necessário falar uma coisa ou outra do Diniz, o principal é, cara, a zaga do Vasco é horrorosa. E na verdade não é nem zaga, é a defesa, porque tem dia que os laterais também não estão fazendo nada. Outro dia o Piton comprometeu, o 4-0 nasce do Piton. O Vasco tem muito problema na defesa e supostamente, pelo menos ao que parece, acha que não precisa comprar ninguém. Tá bom do jeito que tá. Nem reconhece o problema. Pô, aí é foda, tá ligado? Porque você reconhecendo, talvez mesmo assim seja difícil para quase, talvez impossível resolver. Talvez a gente precise de peças novas e tal, mas se você nem reconhecer que tem um BO enorme, fica impossível. Enfim, gol do Grêmio, um gol de cabeça. Porra, o Paulo Henrique, ele no jogo aéreo, ele é muito fraco. E aí a zaga não percebe isso, não ajuda. O Ryan tava no lance também, não consegue fazer nada, apesar de ser meio alto. O Vasco toma gol. Mais um gol bobo. Um gol de uma jogada que estava completamente dominada. Um erra, outro erra. Caraca, o vídeo já tá indo para quase 20 minutos e... Puta vida, tá? Ai, pessoal, depois a gente tem quase gol ainda, o cara chutou, a bola vai bater lá no travessão e aí vamos aqui pro Diniz. A paciência está acabando, certo? A paciência está acabando. O Diniz ganhando o jogo, ele recua o time, ele é covarde, então a paciência está acabando. É claro que, gente, quanto mais a gente fala, mais coisa aparece para ser falada do Vasco. O problema, como o próprio Diniz falou, quando teve a invasão lá no CT, o problema não é de agora. O problema tem, sei lá, 20 anos, tá ligado? Não começou no Pedrinho, sacou? Vem de muito antes. Beleza, mas a gente tem que ver alguém tentando fazer alguma coisa, porque tá muito ruim. Então o Diniz começa a ter o dele na reta. O Vasco tem agora terça-feira, um jogo 0-4. Começa o jogo 0-4 pra gente. E aí é praticamente impossível uma reação. Vamos ver o que dá para esperar pro resto do ano. No geral, precisa contratar, precisa reconhecer que precisa contratar. O Diniz não vai ter essa paz que tá tendo a vida toda. A torcida tá completamente certa em cobrar pra caralho, tá ligado? E aí, cara, olha isso aqui. Como é que termina o jogo? Olha a quantidade de chutes. Isso aqui nem é os números finais, mas é próximo do final. O Vasco com 25 finalizações, nada mais Diniz. O Vasco com 63% de posse de bola, o Vasco ficando com a bola e a vitória não vem.
Porque assim, a gente ataca sem muita qualidade. Teve um cabeceio do Verratti aqui, uma defesa do Volpe ali, uma coisa ou outra. Mas assim, tem muito número, mas também não é tanto perigo não. Mas, defensivamente, uma água. Passa tudo, ou quase tudo. E só pra matar aqui, cara, o João Vitor, e aí eu vou usar ele pra ilustrar o problema da zaga da defesa do Vasco. O João Vitor, a defesa do Vasco, mais uma vez, muito mal. Não dá pra ir longe desse jeito. Um 0 a 0 dentro de casa. O Vasco até joga melhor. Eu acho que o fator São Januário pesa. E aí, mais uma vez, eu falo, gente, vamos parar um pouco de levar jogo pra Brasília. Porra, e olha que eu falo aqui, talvez você é de Brasília e tá me assistindo. Obviamente, gente, não é nada sobre você não merece assistir jogo. Obviamente, eu também sou off-Rio, tá ligado? Eu sei como é foda ver jogo do Vasco. E eu imagino como que ter o Vasco jogando no seu estado, como que deve ser bom. Mas assim, pensando aqui um pouquinho no bem do time, tá ligado? Tirando isso de lado, pensando no bem do time, gente, a gente não tá numa fase legal. O tanto que puder jogar no São Januário, o tanto que puder jogar em São Januário é melhor, tá ligado? Assim, porra, se tivesse como todos os jogos fora e dentro serem em São Januário, seria o excelente, o ideal. Mas não tem como. Então, pelo menos os nossos, vamos usar o lugar que a gente joga um pouquinho melhor. E no mais, cara, o problema, porra, não é tão fácil de ser resolvido, tá ligado? O problema do Vasco é enorme. Mesmo se tivesse ganhado hoje, o problema não tinha acabado. O problema não é só o Diniz, mas passa a ser um pouquinho ele também. Mas é só um pouquinho. A estrutura toda tá errada. Enfim, eu sou o Josão, eu fico por aqui. Se eu tentar apontar exatamente todo o problema, eu tô, porra, esperando demais de mim, tá ligado? Ai, vamos ver o que acontece terça-feira.